Olá, eu sou José Belon, guarda florestal do Parque da Pedra Azul desde 1985. Vou contar um pouquinho da história e comemorando 60 anos, né, do parque. Então é um orgulho a gente falar desses 60, a gente está há 35 aqui. E a história é bem bacana, porque começou em 1960, foi criada a Reserva Florestal de Pedra Azul. Então ficou meio que só existia um decreto que dizia que era uma reserva, ficou um pouco abandonado, sem fiscalização e tal. Aí houve invasões, às vezes caçadores, colecionadores de plantas e etc. E em 85 a gente veio trabalhar aqui como guarda florestal. E aí, a partir daí começou toda uma história. Em 1990, aliás, falando só dos 60 da criação da reserva, foi criada a reserva com 1.240 hectares e a maior parte dessa área era terra devoluta, e a reserva começava da Pedra Azul para lá. Então essa faixa da frente da Pedra Azul é uma área que pertencia a uma propriedade, foi feita algumas desapropriações e a gente inclusive acompanhou toda essa regeneração. Aqui eu conheci era pastagem, área de criação de gados, era pecuária, então a gente fala isso para os visitantes hoje, eles falam, nossa, mas já tem uma floresta na frente da Pedra Azul. Foi uma área recuperada e a gente é feliz porque boa parte dessas árvores passaram pelas nossas mãos, então a gente fez plantio de nativas aqui desde 1985. Bem, a partir de 1990 começou a chegar as pessoas com interesse de visitação. Como era uma reserva florestal, as reservas só têm finalidade científica, então não poderia ter visitação. Então passou para a categoria parque em 1991 para atender essa demanda de visitação. Então categoria parque, né? E a gente está aqui, no início a gente guiava as excursões, agora o passeio é autoguiado, né? Com uma limitação de 150 pessoas dia. E nesses 35 anos, imagina quantas histórias que a gente teria para contar. Milhares, né? Eu lembro que quando a gente foi contratado, a gente ficou meio que abandonado aqui, 3 guardas florestais. Um infelizmente faleceu, o Catatal, José Ângelo Cesati. Ele teve um problema de saúde, veio a óbito. E eu e o Carlos Canal continuamos aqui desde aquela época. E foi muito engraçado, porque a gente ficou meio que abandonado aqui. A gente fazia por nossa conta, o que a gente queria, às vezes uma vez por mês, nem comunicação com ITC, era o ITC, depois passou o ITCF, depois o IDAF, e os parques passaram então para o IEMA em 2007, então a gente migrou de um órgão para outro órgão para permanecer no parque. Mas um pouquinho da história do início, foi muito engraçado, que a gente não tinha veículos, então a gente andava a pé, de bicicleta. E a partir de um tempo, o ITC conseguiu comprar uns animais, uns burros para a gente andar, só que compraram dos ciganos e os ciganos passaram a perna no pessoal do governo, né, no estado. E venderam os animais assim que gostavam de roubar, ir para as roças do outro. Então a gente não dava tempo nem de vigiar o parque, era só vigiar os burros para não comer as plantações, as lavouras do pessoal. Então aquilo foi muita doideira, às vezes a gente passava o dia procurando os animais e ia encontrar eles na roça das pessoas, então virou uma revolta danada. Aí tá bom, depois de muita reclamação, recolheram esses animais, trouxeram uma moto para a gente andar em 3. Então os pessoal na comunidade aí, quando a gente passava em 3 na moto, falava, já vai os 3 mosqueteiros. Em 3 numa moto, você imagina. Então foi muito engraçado, todas essas histórias que a gente poderia contar, mas a gente é feliz. A gente dedicou a nossa vida para o parque e o projeto realizado, né? Hoje a gente tem isso como orgulho de ter plantado tantas árvores e sensibilizado tantas pessoas da importância que é preservar a natureza. E a gente sempre fala, eu falo muito para os visitantes, aqui nós somos meros passageiros, nascemos, Deus deu oportunidade para nós nascermos, crescermos, vivermos, mas a gente não fica eterno aqui. Um dia a gente se despede e tudo isso que a gente plantou ou deixou vai ser herança para as futuras gerações. Não só para os nossos familiares, mas também para as pessoas ainda que vão nascer, que estão nascendo e etc. Então é muito gratificante a gente poder estar aqui hoje falando da Pedra Azul
né? Teria tanta história para a gente contar, tanta, que daria para escrever uns 200 livros, mas eu sempre esse lema: cuide da natureza, porque a gente é a melhor herança que a gente vai deixar para as futuras gerações. Em 1995, depois de ser dado como extinto na década de 40, em 95 apareceu uma onça pintada aqui, um macho adulto na região, e começou o folclore, porque as pessoas encontravam animais mortos, né, inclusive de grande porte, como vacas, bois, cavalos e etc. E em março de 1995 a gente fez os primeiros moldes de pegadas e enviamos para São Paulo para um especialista em felinos de grande porte, Ronaldo, e ele mandou a notícia: a gente está com uma onça pintada na região de Pedra Azul e Forno Grande. Então, e aí começou. Devido a esse felino ter esse hábito distorcido, passou a se alimentar basicamente de animais domésticos, a gente, para não deixar que os proprietários rurais da região matassem a onça, né, tinha muita gente revoltada com a perca dos seus animais, algumas pessoas resolveram caçar essa onça para matar. Então a opção que a gente teve era de capturar com vida para dar um destino desse felino, já que estava solitário, um macho. E a gente conseguiu, em junho de 96, essa onça entrou numa das jaulas que a gente tinha montado, orientados inclusive por esse biólogo lá de São Paulo, né? E a onça entrou numa das jaulas, atraídas por um cabrito. E aí começou o folclore, que tinha de ser um especialista para tranquilizar a onça para mudar de jaula. E aí começou a chegar gente, IBAMA, Polícia Ambiental e órgãos ambientais diversos. E foi muito engraçado que até numa das entrevistas, porque eu e seu Tedesco, que principalmente que é lá do Forno Grande, a gente pernoitou perto da jaula, da primeira para a segunda noite, porque a gente estava com medo que a onça fugisse. E na terceira noite, algumas pessoas assim avaliaram as condições da jaula, falou: não foge não, pode ir descansar, vocês já estão de noite perdida. E enquanto a gente foi descansar, a onça fugiu da jaula. E aí começou toda aquela história que veio um caçador de onça lá do Mato Grosso, na época, Antônio da Onça, ficou 22 dias aqui com os cães farejadores, não conseguiu recuperar essa onça, ela continuou aqui na região. Em 2000, em fevereiro de 2000, ela ainda continuava aqui na região fazendo aliás, quando ela entrou na jaula, ela quebrou 3 presas mordendo as barras de ferro para poder escapar da jaula. Então a gente viu que a partir de 1996, um ano depois, um ano e pouco que ela estava aqui, ela passou a se alimentar de animais menores e com menos frequência. Então quer dizer, os dentes que ela quebrou mordendo as barras de ferro, as presas, são a arma dos felinos, ela passou a ter dificuldade de alimento. Mas em 2000, em fevereiro de 2000, aconteceu uma fatalidade aqui na região. Uma pessoa foi assassinada por facas, machados, não se sabe direito, objetos cortantes, mas a imprensa divulgou: onça mata agricultor na Pedra Azul. Então saiu essa notícia e foi uma loucura, um Deus nos acuda, e com isso o Estado, para desencargo de consciência, trouxe outro caçador de onça lá do Mato Grosso do Sul, esse segundo, e passou mais 10 dias aqui na região tentando recapturar a onça, não conseguiu. E aí isso deu muita história, porque vinha gente até de outros estados, não é aqui nessa região que tem um negócio, uma história de uma onça. E realmente a gente viveu praticamente 5 anos acompanhando pegadas de onça e notícias de onça, porque as pessoas ligavam pra gente: tem uma onça, a onça passou no meu quintal, a onça matou o bezerro lá em casa e não sei o que. Então foi muita história, e isso é engraçado que a gente viveu intensamente tudo isso, né, nesse período da gente estar aqui, acompanhar a onça, capturar a onça fugir de jaula. Então vocês imaginam a história se a gente contar delicadamente cada dia dessas aventuras de pegador de onça, né? Então são algumas coisas interessantes que aconteceram ao longo da vida, mas enfim, em agosto de 2000, essa onça não deixou mais vestígios, não se sabe se morreu naturalmente, se migrou para outra região como apareceu misteriosamente, ou se também pode ter acontecido de alguém ter matado e ficou camuflado, porque é um crime ambiental, animal ameaçado de extinção. Enfim, aí é a historinha da onça. Uma outra história assim bem interessante também que eu gostaria de deixar, até para pessoas assim que têm as limitações no dia a dia. Em 1991 eu sofri um acidente de trabalho, né? E infelizmente perdi
a minha perna direita, abaixo do joelho, fui amputado. E eu tinha tanta vontade de voltar a andar, e imagina, eu que já vivi essa vida no meio da natureza, nesses cumes, nesses lugares lindos, né, que Deus deu de presente pra gente. Imagina como que eu fiquei com 29 anos de idade sem uma perna. Mas eu juntei forças de onde acho que só que Deus que pode me dizer. Com 3 meses de amputado, enquanto ia cicatrizando a cirurgia, eu construí uma perna mecânica, uma prótese para mim, e o meu sonho era voltar no topo, pelo menos no topo da Pedra Azul. E eu realizei esse sonho. Com 93 dias de amputado, eu estava no topo da Pedra Azul com uma prótese que eu fabriquei. Então, quando a gente quer, não tem nada que segura. Então, tudo está na nossa consciência, na nossa força de vontade. E eu não parei, nunca parei, eu faço tudo o que um ser humano normal faz. Eu subo nas piscinas, por exemplo, do parque, 2 caminhadas por dia, acompanhando alunos, escolas, enquanto que as pessoas falam assim, eu fui uma vez só, não estou aguentando. Então, gente, tá dentro da gente, é só querer, é superação todo minuto, cada um nas suas limitações, né? E a gente tem que superar. A vida, ela tem muito mais coisas bacanas pra gente do que ruim. Então a gente tem de viver intensamente, porque a nossa vida aqui é passageira, lembre-se disso. Vamos curtir essa natureza, vamos viver intensamente, tratar todo mundo bem, porque somos iguais a todos, é isso que Deus quer da gente. E vamos lá.